Saudações cinéfilos, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Fiquem agora com a entrevista que eu fiz com o ator veterano Fernando Teixeira, que é aí um grande pilar do teatro paraibano, mas que nesta entrevista irá tratar a respeito da sua participação especial no filme King Kong em Assunção, o novo longa-metragem de ficção de Camilo Cavalcante, atualmente em exibição nos cinemas. Se vocês gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever no canal. Até a próxima. Fernando, eu quero iniciar a nossa entrevista. Eu revisitei, no caso, apenas a sua filmografia e percebi que, embora tenhamos vários créditos, percebi que num tempo mais recente, talvez nos últimos 5 anos, tivemos mais Fernando no cinema brasileiro. Tivemos uma abundância de títulos com a sua presença. Aquários, O Curral, que passou por festivais e que logo chega aos cinemas, Bento, Os Incontestáveis, e agora King Kong em Assunção. Eu tenho curiosidade de saber o que o atraiu nesse estágio da sua carreira, nesse estágio da sua vida, esse interesse por cinema. Olha, em verdade, eu comecei a fazer cinema há muito tempo atrás, né? Mas era muito esporádico, né? Você não tinha uma sequência de filmes, né? Como hoje. O primeiro filme que eu fiz foi um documentário, era para o AA, com direção de Marcos Vilar, mas era um curta. Depois eu fiz o Paraíba Mulher Macho e um outro filme logo em seguida com uma cidadezinha do interior aqui de Rio Tinto. Aí nós temos esse filme, agora daqui a pouco eu lembro o nome. E tinha a menina diretora, ela teve um problema assim depois da filmagem, e ela passou, acho que deixou de fazer cinema. Pronto, aí essa coisa era muito lento aqui na Paraíba nesse momento, né? Assim, vi um filme, vinha Menino de Engenho, do Walter Lima. Eu não estava aqui em João Pessoa, eu estava em São Paulo na época. O Fogo Morto também, eu não estava aqui, eu estava em, João Pessoa, em São Paulo. Eu morei 12 anos em São Paulo. Aí depois que eu voltei para cá, em 1965, pronto, aí foi acontecendo essas coisas. Mas, em verdade, a minha vida começou no teatro. Eu sou ator e diretor de teatro. Então, eu tenho já 55 anos, quase, mais de 55 anos fazendo teatro. E aí parei com o teatro por causa do cinema, porque o cinema tem uma coisa assim, quando eu comecei assim, a fazer bastante filmes, e aí eu não tinha tempo para fazer teatro, porque teatro é uma coisa que toma muito tempo da gente. E o cinema você vai, faz e volta, e vai, faz e volta, fica. E eu fui ter que parei. Montei, eu acho que depois da minha participação mesmo no cinema, assim, eu devo ter montado uns 2 ou 3 espetáculos, assim, mas muito rapidamente, inclusive. Estamos agora nessa coisa dessa pandemia toda, dessa doença toda. Nós estamos aí aguardando ver o que está começando a acontecer algumas coisas. Já fiz aí uns 2 curtas e fiz um longa com Tassiano Valério, que é aquela coisa do cinema, cinema no meio do mundo, que chama o projeto, né? Uma coisa do cinema mais imediato. Não é aquela produção que se estabelece, é uma coisa mais imediata, pequenas câmeras, às vezes pouca luz, mas com resultados muito interessantes. Uhum. Mas o cinema, para mim, hoje é tudo. Eu adoro fazer cinema. O cinema é uma atividade que preenche não só os dias, não só os momentos, mas preenche a vida da gente com grandes amigos. Um set é uma coisa maravilhosa. Não existe nada melhor do que um set de filmagem. Pronto, e eu fico aí nessa. Eu acho que para mim agora, eu já vou fazer 80 anos, e acho que a partir de agora começa assim, a dar uma certa recuada, porque papel para velho só tem reli.
E, Fernando, como o Camilo Cavalcante o abordou para esse personagem que é tão importante para a jornada do protagonista, né, de King Kong em Assunção? Eu não sei se você... Travou um pouco. eu vou repetir. Como o Camilo... Tá me ouvindo? Agora, você tinha travado. Agora estou ouvindo. É. Então, como o Camilo Cavalcante o abordou para esse personagem que é tão importante para a trajetória do protagonista em King Kong em Assunção, vocês se conheceram profissionalmente em algum outro contexto? Como que ele te trouxe para esse projeto? Não, eu conhecia o Camilo assim de nome. Ele viu o filme, algum filme meu, e me convidou para fazer o King Kong. Foi o primeiro trabalho. E eu, em verdade, eu conheci Camilo quando eu cheguei lá em Assunção, porque apesar daqui morar perto aqui, mas é uma pessoa mais perto de João Pessoa é São Paulo e Rio do que Recife, né? A gente acha assim, o Recife é fantástico, é aqui vizinho, 1h30 de João Pessoa para o Recife. Mas nós, quando fazemos produções teatrais, nós vamos muito mais para o Rio, para São Paulo, para Belo Horizonte, para Brasília, do que para o Recife. É interessante isso. Mas eu não conhecia e foi uma experiência muito legal ir para o Paraguai, né? Fazer aqui o, né? Não tem sinal luminoso no Paraguai. Lá o trânsito é cada um que cuide. Eu achei essa ideia muito interessante e é muito educado o som, o trânsito de lá. E as pessoas também. Foi muito boa a experiência. Me conte um pouco mais, talvez sobre outros impactos culturais que o senhor vivenciou dentro desse projeto, porque o King Kong em Assunção não é necessariamente um filme brasileiro, ele é mais um filme, digamos, latino-americano, porque ele tem nomes brasileiros, mas ele também tem ali a coprodução com Bolívia, também acredito que teve também representantes da Argentina. Quando você chegou naquele set e precisou se comunicar ali com outros artistas que não eram apenas brasileiros, como o senhor se sentiu nesse... Não, foi muito interessante. Assim, aquela cena do hotel com as mulheres, aquela cena foi assim, uma loucura de uma tarde toda para a gente fazer aquilo. E aí, interessante, quando a gente terminou, aí eu digo, pronto, a primeira coisa, minha mulher não pode ver esse filme, porque a situação é muito interessante, muito grande. E aquelas meninas maravilhosas, assim, umas garotas, elas tinham sido, uma delas tinha sido Miss Paraguai, e era assim, que era inclusive a maior zona que estava, era quem tomava conta de tudo lá. E ela era uma pessoa maravilhosa, e foi uma coisa tão sem pudores, né? Sem aquela coisa. Funcionou que a gente ficou, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ter, como é que vai essa relação, que é sempre uma relação muito no limite, né? Coisa você nua, outra pessoa nua, e aquelas coisas assim são as coisas muito bastantes, tocantes e às vezes assim meio difícil, né? Difícil de você não ultrapassar, as pessoas se sentirem, né? Epa, pegou, não podia, ou fez, mas ali não, ali foi uma coisa sensacional e as meninas eram hiper bacanas. Foi muito legal aquela experiência. E o Andrade é aquela figura, né? Que o Andrade ele é uma figura assim que ele ele não, ele dizia mesmo, eu não decoro, eu tenho muita dificuldade de decorar. Então, o Camilo me diz as coisas e eu faço. Aí era muito interessante, você vê um filme daquele, onde eu acho o filme obra-prima, eu adoro o filme, acho o filme genial, de um tempo incrível, né? De um ritmo muito interessante o filme.
Eu antes, assim, quando eu comecei a trabalhar o personagem, eu tinha uma certa dificuldade, assim, porque eu imaginava aquele personagem uma pessoa muito mais, muito abaixo, assim, os tratos, os jeitos, os trejeitos. Mas aí, no fim, aquela coisa nem funcionou. De repente, a cena começou a andar normalmente, e todas essas coisas, todos esses anseios, essas coisas que a gente, como ator, fica, se dispersaram, e foi uma coisa muito legal. E uma coisa também é que Camilo é um diretor que ele não tem aquela rigidez de. Ao contrário, ele solta a gente e olha, pode improvisar. A cena da viagem na rua, andando com o carro na cidade, que foi uma coisa muito longa. A gente andou muito, muito tempo, mas foi interessante porque foi tudo improviso. Nós não tínhamos texto ali. Ali era o texto, era a gente começava a conversar e o outro entrava e o outro falava e a gente conversava, ia conversando, ia conhecendo a Assunção e rodamos e tudo. Foi legal. E porque fica improviso é uma coisa que a gente decora, né? A gente vai fazer improviso no teatro, mas aí o improviso no teatro geralmente você trabalhou antes, ou no cinema também, quer dizer, aí aquela cena comprida lá na mesa, ela era praticamente aquela cena era um improviso, a gente tinha assim uns 4 pontos para delimitar a conversa, né, para não se estender muito e pronto. E foi feito e foi muito legal porque a cena foi praticamente toda aproveitada. Ah, que ótimo. É, eu não posso deixar de perguntar a você, Fernando, sobre o Andrade Júnior, porque lamentavelmente ele veio a falecer poucos momentos depois que o filme É, já teve a sua pós-produção finalizada. Acredito que Camilo me contou que ele nem pôde ver o resultado final, né? E não, é uma pena, né? é, O papel mais importante, eu acho, da carreira dele. uhum. Eu me pergunto se dessa experiência que vocês tiveram juntos contracenando, embora seja por um tempo, digamos, limitado, né, dentro da narrativa, o que você extraiu dessa experiência, se teve algo dessa convivência breve que você guarda com bastante ternura nas suas memórias em relação ao Andrade Júnior? Olha, quando eu saí quando terminou o King Kong, eu fui para Brasília fazer um filme. Está me ouvindo? Estou. Tá, né? Pronto. Eu fui para Brasília fazer um filme chamado Capitão Astúcias, que era um rapaz chamado Felipe. Bom, daqui a pouco eu lembro. E nós, eu, eu fazia o personagem principal, o Capitão Astúcia. Inclusive, esse filme ainda nem estreou. É E o é um filme que eu achei muito. Fernando Goltijo, né? Felipe Contígio. Pois é, aí o Felipe, esse filme ainda nem estreou. Mas o que eu queria falar do Andrade é que, nesse momento do filme, nós começamos a ser amigos, porque aí ele já tinha ido lá, e ele não saía lá do hotel, ele ia muito lá para o hotel, levava irmão, às vezes ele levou uma irmã, e a gente ficava sempre ali sentado num terraço que tinha e eu adorava ele, a gente ficou muito amigo lá, tanto lá na filmagem, né? Mas só que na filmagem a coisa era mais rápida, né? Nós nos víamos ali na filmagem, e no hotel ficávamos ali conversando também. Mas mais aí em Brasília, porque aí quando eu chegava em casa 5 horas, para 5, 6 e pouco, aí a gente se juntava e ficava conversando e andava. E ele era uma pessoa muito, muito interessante. Ele foi uma pessoa que foi muito rico. Ele tinha uma óticas, naquele tempo que vendia câmera, filme virgem, né? Aí ele tinha aquilo, aí de repente a tecnologia chegou e acabou com esse tipo de comércio nessa loja, não.
a raridade agora você encontrar um filme, né, e também ter câmera para sair aí filmando com filme rodando. Hoje, né, é totalmente diferente isso. Mas, e aí ele quebrou. Mas isso não era uma coisa que preocupasse, que ele ficasse entediado, ou ele ficasse mal. Não, ele vivia legal, vivia lá, meio fazendo um trabalho aqui, outro acolá. Ele fazia um Papai Noel da Globo todo ano. E ele era uma figuraça, né? Era uma figura muito interessante. E eu disse para o Camilo, eu fiquei quase, a gente começou a chorar, dizer, puta merda, velho, o cara, o melhor trabalho dele, o maior trabalho da vida dele, aí o cara morreu. Mas é de quem está vivo. É, é, Fernando, antes de me despedir, deixa eu fazer mais uma questão sobre o estado da arte. Como o senhor apontou no início da nossa conversa, houve a possibilidade aí do senhor se envolver em outras produções de cinema, né, durante essa pandemia, mas tenho curiosidade de saber em relação ao estado do teatro, principalmente pelo senhor ser aí um pilar, né, do teatro do teatro paraibano. É, como o senhor reflete desse momento? Porque, enfim, assim como os cinemas, os teatros foram os primeiros a fechar e serão os últimos a voltar de maneira regular, né? Sem as restrições que são necessárias. É. E tudo isso num período de crise, em que também vivemos uma crise artística em relação à falta de incentivo, a conservadorismo da nossa política. Como o senhor reflete esse momento? Acha que ele vai ser temporário? Alex, olha, para a gente que é do teatro, para a gente que faz arte de um modo geral, você ter um político, um governo com a mentalidade e o tipo de ação que Bolsonaro tem, ali é muito uma coisa completamente de perder rumo. Você tinha criar uma plateia para teatro leva anos, leva tempo. E aí nós tínhamos aqui um movimento que dava para muita gente, precariamente, mas viver. Não é porque eu sou professor da universidade também. Eu vivia do teatro, eu fazia o teatro, vivia do teatro, mas em 1976 eu entrei na universidade como professor, não entrou um curso de educação artística que aconteceu aqui. Pronto. Para mim, tudo bem, assim, porque eu tenho meu salário e a gente se segurou em casa e tal. Mas a maioria das pessoas, a gente ficava fazendo aqui campanha, procurando. E o governador atual da Paraíba, ele tem feito algumas coisas. O prefeito, a prefeitura, tem feito uns projetos. Nós temos aqui o Lindo Arte Noronha, o Augusto dos Anjos, e aí entrou naquele também do Almir Blanco, que foi o Brasil todo, né? Aldir Blanco. E aquilo deu uma sustentada, mas o resto, pô, aqui tem uma família, tem duas ou três famílias de argentinos que fazem teatro, teatro de rua, né? Ou fazem aqueles trabalhos de rua. Tá? Coitados, e aí ficou totalmente no desamparo. Aí começou muito essa coisa de ir para sinal, jogar garrafa, jogar bolinha, para se manter, para Eu peguei algumas brigas com pessoas, assim, até publicamente, numa entrevista, de falar essa coisa, dizer que tinha pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, fica agora os sinais cheios de malandros. Malandro, meu irmão. Malandro, malandro o quê? O cara quer comer, o cara quer ter alguma coisa. Se tira tudo, o sustento, se tira a segurança de uma pessoa, acaba com ela. Não tem. Quais são as perspectivas? Acaba dizendo, quem faz teatro só sabe fazer teatro. Só. E é isso aí. Ele não se especializou naquilo, é como quem faz música, é como quem faz engenharia. E aí, o engenheiro chega e diz, não, não tem mais trabalho para engenheiro. Aí ele vai fazer dono de bar? Não, ele vai procurar continuar no trabalho dele, no direcionamento da vida dele. E esse momento brasileiro, isso é uma catástrofe inimaginável. Ninguém, qualquer pessoa, qualquer sumidade que assuma um poder depois dessa coisa aí,
vai ter pelo menos uns 2 mandatos para poder ordenar um pouco, voltar um pouco, porque ele é muito destrutivo. Ele derrubou, ele feriu, ele acabou com uma história de querer um novo Brasil destruído. Como é que alguém quer um novo Brasil destruído? A gente quer um novo Brasil crescido, lindo, e não, como ele mesmo por várias vezes disse, não vim para construir, vim para destruir. Grande frase. E ele realmente, nisso ele não mentiu. É o que ele está fazendo, está destruindo. Isso vai ser uma coisa muito difícil em qualquer setor, não só na arte, em qualquer setor cultural, em qualquer setor artístico, em qualquer setor, até de vida mesmo. O resultado é aí essa pandemia, o tipo de tratamento que ele propôs, é o tipo de tratamento que ele executou. E é isso aí. Isso é um absurdo e a gente não tem muita alternativa. Eu não acredito, assim, nesse momento, esperar que aconteça alguma coisa que modifique esse quadro. Não. Porque mesmo se um impeachment ou mesmo qualquer coisa nesse sentido aí, é inseguro. Fica todo mundo nesse amedronta. O cara fica. Agora, a nossa grande expectativa é 7 de setembro, né? Que ele fica o tempo todo propagando umas coisas que a gente sabe que não vai acontecer, mas que pode, sei lá. Ele armou, está muita gente armada. Muita gente. Você viu um dia desse, um garoto matou o pai, o garoto tinha 14 anos, matou o pai. Quando a polícia chegou lá, o cara encontraram metralhadora, .5, revólver, rifle, fuzis. Como é que o cara tem um armamento desse em casa? Para quê? Né? Aí, de repente, eu acho que esse instável, essa coisa toda, deixa a gente completamente desorientado. Eu concordo, Fernando, com as suas palavras. Bom, mas espero que a gente esteja num cenário menos, menos pessimista, né? Daqui a um tempo, a um futuro próximo. E vou precisar encerrar a entrevista por conta do tempo, mas obrigado pela sua disponibilidade. E eu vi, né, que um dos seus próximos filmes está o Capitão Astúcia e o Alecrim e o Sonho. Talvez uma dessas Ah, é, o Alecrim e o Sonho foi um filme também que eu fiz, um longo que eu fiz em Natal. Eu acho, eu boto muita fé nesse filme, viu? Eu acho que boto muita fé, como eu boto no Capitão Astúcia também. O Curral eu não vi ainda, mas o Curral, Alex, teve uma coisa interessante. O Marcelo Brenan, ele é uma pessoa bastante interessante. Só que eu achei interessante porque ele é da nobreza pernambucana, né? Aí a nobreza pernambucana fazendo filme sobre MST, aí deu alguns problemas lá, assim, sabe? Alguns constrangimentos, mas ele era acessível. E chegava e dizia, não, bicho, não dá, não vamos fazer isso, entendeu? É assim, uma coisa daquele meu personagem, eu briguei demais para eu não me tornar um pelego, porque ele queria que aquela coisa, não, vamos para os comícios agora, vamos fazer porque o homem deu água, não sei o quê. Eu dizia, não, Marcelo, ele pode ser feito isso por causa da situação, mas não obrigatoriamente ele tem que ser pelego. E aí a gente tem, mas ele foi legal, e Juliano, né? Que o Juliano é o assistente dele, e foi legal fazer esse filme, mas eu não vi ainda o Curral. O Bento, o senhor conseguiu assistir, do Robin Bruno? O Bento eu vi. Eu gosto muito do Rodinei. O Rodinei é um cara massa. E adorei aquele guri do filme. Lá na filmagem, ele era muito elétricozinho, muito. Que dava para segurar o guri, era brabo. Mas no filme, ele é um ator incrível, o guri. Eu achei muito bom a participação dele. Ah, perfeito. Então, num desses futuros lançamentos, espero falar com o senhor novamente. Epa, vamos ver, estamos aguardando agora, ver aí se essa coisa abre para a gente ir em frente, né? Mostrar esses filmes e fazer mais. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade. Excelente semana. Sucesso e saúde. Obrigado também, Alex. Estou aqui às ordens. Qualquer coisa querendo aí conversar, manda só um toque que a gente já desenrola. Legal, velho. Um abraço bem grandão. Abraço.